Sejam todos muito bem-vindos ao Go On Podcast. Meu nome é Washington Fonseca e hoje converso com Ricardo Leite Sensei, 7º Dan de Aikido, pelo Japão, pela Aikikai, é isso? Aikikai do Japão. Aikikai do Japão. É uma grande honra ter você aqui. Alguém que tem uma qualificação tão grande para o Aikido e como ser humano também. Já o conheço há alguns anos, já praticamos muito Kung Fu, né? Muitos projetos juntos, tá? E eu já conheço um pouco da tua história, não vou negar, isso aqui não é nenhuma... Não vou fazer aqui que eu não sei. Sim, muita coisa sim. Opa. A gente já conversou muito a respeito da vida, sobre artes marciais, sobre o Aikido, grande alegria. Sobre o Kung Fu. E quando eu montei esse projeto, você foi um dos nomes que estava encabeçado a lista, né? Eu falei assim, eu preciso trazer, né, Ricardo Leite Sensei, porque é uma pessoa que tem uma admiração muito grande, tanto quanto artista marcial, mas como ser humano, tá? E quando a gente fala de ser humano, a gente quer entender um pouco da história que está por trás. Do sujeito. A história que está por trás do sujeito que o forjou. E eu quero saber um pouco do seu início, como é que foi o começo, como é que você se interessou pelas artes marciais. Você é de São Paulo, a tua família é de São Paulo? Não, família é do interior. Meus pais, né? Sim. Diferentes, se encontraram mas a gente somos 5 filhos. Deixa eu já, antes de você mandar, eu que agradeço mesmo a honra efetiva de estar aqui. Mestre Washington, a quem eu tenho uma grande estima, né? Foi quem me apresentou ao Kung Fu, onde nós nos conhecemos, o Wing Chun, né? Foi o Luiz Pantalhão, um estimadíssimo ser humano, grande, de altíssima qualidade, estimado mesmo, e onde nós nos conhecemos, e você foi o apresentador formal para minha entrada na família Moya-san. Sim. E o que me deixa muito honrado, porque é recíproca e que realmente você é um ser humano de grande estima para mim, grande valia, e o que eu valorizo muito isso, e um profissional com uma formação extraordinária, né? Então, assim, a honra de poder estar num ambiente com pessoas com a qualificação como a sua, para poder falar de arte marcial num nível que, infelizmente, né, devia ser o normal, né? A gente gostaria que fosse o normal. Ou daí para cima, né? Sim. Então, realmente, eu fico muito feliz com a nossa história, nossa jornada. Sim. Você me instruiu muito no começo do meu estudo, que foi muito breve no Kung Fu, né? Mas o pouco que eu aprendi foi do mundo, muito do que você me ajudou a aprender. Legal. Então, é uma honra e um prazer estar aqui. Toda minha. Sobre como eu comecei na arte marcial. Criança ainda, meus irmãos iam no judô. Tá. Sabe que eu tive uma conversa com o mestre Flávio Bering, do jiu-jitsu, que já tem mais de 70 anos de jiu-jitsu. Nossa Senhora. Ele tem 80 e poucos anos de idade, entrou com 10 no jiu-jitsu, tem 70 e tantos anos de jiu-jitsu, começado com o Hélio Gracie. Imagina o tamanho dessa história. Sabedoria viva, né? Né? História, sabedoria. E eu perguntei mais ou menos isso para ele, como é que era. Ele começou na década de 40. Eu tenho a impressão que 45 ou 47, agora me falta a precisão mas aí na década de 40 não tinha televisão. Jiu-jitsu, assim, não tinha naquela época relação com arte marcial, com samurai, não tinha esse estereótipo ainda na nossa cultura. É muito interessante como ele começou e né, da onde chegou. Isso na década de 40 ele já é no Rio de Janeiro, Hélio Gracie já no Rio de Janeiro. Você vê que a história é mais antiga. Eu comecei em 70 no judô. Tá. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, que já tinha televisão, era preto e branco, mas tinha. Tinha, né? Não, era preto e branco e não sei se um pouco depois tinha aquelas telas coloridas que se colocava na frente, né? Exatamente. Que era uma inovação, né? Nossa! E o cara ostentava aquilo aí. Ostentava, isso mesmo. Isso mesmo.
A molecada da rua ficava na calçada olhando quem tinha. Então já tinha aí, já tinha Bruce Lee. Bruce Lee na televisão. Porque Bruce Lee no cinema chegou aqui lá pra 80 e pouco, né? Tá. Mas já tinha aquele seriado que ele ensinava um cego, que eu nunca sei o nome. É o Kung Fu, né? Hã? Acho que tinha aquela série Kung Fu, né? Não, do Bruce Lee ainda já tinha o Kato, né? Ah, é o E tinha Longstreet, se eu não me engano. E esse que ele ensinava o cego. Você ensinava o cego. Isso mesmo. Era difícil eu conseguir, porque eu sou o quarto de cinco irmãos. Sim. Era difícil conseguir o horário de assistir. Quando dava, eu via. Depois veio em 72 o Kung Fu, né? Mas eu já tinha entrado no judô por causa dos meus irmãos. Então você vê assim, já tinha ainda lá seriadinho japonês, tinha o Judoka, era um desenho que passava antigamente. Já tinha uma informação estereotipada, mas já tinha informação do que seria uma arte marcial. E eu fui por causa dos meus irmãos com essa bagagem aí, né? Sim. Fiz em 70, em 75 nós mudamos de residência e eu fiquei 3 anos namorando para conhecer o Aikido. Você chegou até que faixa do judô? O judô eu nem lembro, fui só infantil. Tá. Eu ia fazer folia lá. Mas era judô legal, não era futebol no tatame, como eu vejo muitas vezes hoje em dia, sabe? Era judô. Sim. Mas era infantil. Eu comecei com 6 anos, né? E eu fui pelo menos até 10. Era judô infantil, depois mudou para o pessoal do Ishi. Começou, era 2 professores brasileiros, depois veio um professor japonês. O Ishi Sensei é um dos... Primeira medalha olímpica nossa, né? Conhecido, não precisa nem apresentar. Foi uma experiência muito interessante, muito interessante. E me abasteceu, uma vez que eu continuei nutrindo a cultura, foi uma semente fértil, entendeu? Foi uma semente bem fértil. Me salvou a pele, inclusive, já, aquilo ali. Sim. E aí, como é que você teve o contato com o Aikido? Então, quando eu mudei de casa, eu tinha um Aikido escrito numa casa lá, no bairro em que eu morava. Que bairro que era? Previdência. Previdência, tá. Jardim Previdência, aqui em São Paulo. Aí eu fiquei 3 anos namorando porque eu não sabia o que era, né, mano? Não sabia o que era. E naquela época tinha muita coisa esquisita, muita luta nova, entendeu? E eu não queria, eu tava a fim de arte marcial. Aí eu via um japonês entrando e saindo, já comecei a achar que naquela época, sendo um japonês, já parece que é de verdade, né? É verdade. É a referência, né? Né? Então, eu acabei com 3 anos, em 78 eu fui lá, dei uma sorte incrível, porque naquele ano, um pouquinho depois que eu entrei, veio o filho do fundador do Aikido pro Brasil, fazer um seminário com 3 mestres que na época já eram grandes. Que é isso, cara? Você fazia ideia da dimensão deles? Nenhuma, cara. Pra mim, eu estava atrapalhando o meu treino. Falei, pô, todo mundo aqui, não dá nem pra treinar, velho. Eu queria treinar, pelo menos ele foi lá me ensinar. Você tava com quantos anos nessa época? 14. 14? 14. Cheio de hormônios, né? Nossa, doido pra dar porrada em todo mundo, né? Levando porrada de todo mundo. Mas assim, foi muito prazeroso assim, conhecer o Aikido, porque assim, quando eu fui com um amigo um pouco mais velho. Fui ver. Ficou só de olho. Né? Vamos ver aí, o japonês parece que é sério e tal. O japonês se tornou meu mestre, né? O mestre Reishin Kawai. Nossa, que legal. Nessa visita que veio o filho do fundador, ele foi promovido a 7º Dan. Então, quando eu o conheci, ele era 6º para 7º Dan, estava acabando de tirar o 7º Dan logo em seguida. O que eu estou chegando hoje, o que eu sou hoje, ele, né, em 78 eu já estava alcançando. E naquela época era raridade, né? Sim. Era uma raridade. Era uma coisa realmente extraordinária. Você tem uma pessoa de um alto nível, bem qualificado aqui no Brasil naquela época. Então, a questão de qualificado,
é um problema. Ele é altamente qualificado em vários aspectos, mas inclusive por historicidade da própria arte Aikido, não tinha no mundo gente muito qualificada, entendeu? Porque a própria arte ainda estava amadurecendo, ainda estava se estruturando. Os próprios nomes, o filho do fundador escreveu muitos livros. Ele foi responsável por grande abrangência do Aikido no mundo, né? E vários livros ele mudava de nome porque estava amadurecendo a arte ainda, não tinha nem nome, o fundador não dava nome. Ele ensinava a arte. Ele era da velha geração e boa sorte para aprender, né? Você quer aprender, eu suponho que você veio aqui para treinar com ele, tinha que ser indicado, né? Sim. Então, uma vez que você está aqui por indicação é porque você quer. E óbvio que você vai se dedicar. Então não sou eu que vou me dedicar a te ensinar, você que vai se dedicar a aprender. Isso era a premissa da relação. Falando assim parece óbvio, mas é a premissa. Ainda hoje não é, né? Não, hoje é assustador. Eu vejo ainda hoje não é, né? A pessoa às vezes vai praticar e fica esperando o professor, o mestre, te ensinar. Existe uma passividade aí Ele não vai para aprender, né? E é cultural, não é culpa dele. Né? As escolas estão ensinando assim, né? Mas e aí você foi lá, né? Você teve esse contato com ele. Então, eu assisti uma aula, eu vinha do judô, não tinha competição, eu achei esquisito, o meu amigo falou, não, vamos prestar atenção, dá uma olhadinha a mais, aí deve ter coisa aí e tal. Aí no fim eu fui. Fazer uma aula, experimentei e, cara, eu gostei, porque o que eu queria? Eu queria fazer arte marcial clássica. Sim. O que eu senti? Que eu sou estúpido. Eu era, mas né, eu era mais ainda na época, né? Então imagina o choque. Falei, cara, que coisa mais linda, que estrutura excelente. A única coisa que tá dando errado aqui é a minha estupidez que tá fazendo besteira. Só não saía, só não rodava o movimento, travava aqui e ali, porque eu tava fazendo tolice e isso ficava na minha cara, assim. Sou eu que não consegui conduzir a situação, o movimento para cá e para lá. E, cara, que coisa linda, porque a não competição te dá uma possibilidade de aprendizado com uma certa profundidade que a competição muitas vezes cobre. Claro que um compensa o outro de acordo com como você vai usar, mas para mim caiu desse jeito. Caiu com uma luva, né? Uma luva, porque eu quero aprender, entendeu? Não, assim, por natureza minha, não me interessa vencer ninguém. As competições no judô, nem sei se Maduro... Enfim, mas não eram coisas muito bem elaboradas para criança. Era, inclusive, traumático muitas vezes. Né? Competição para criança. E eu já vi adulto, competição de judô, puxa vida, que também não tinha melhorado ainda. E não é do judô, né? Não é do judô, é claro. Nunca é arte, né? É quem está representando e tal. Puxa vida, e criança é uma coisa muito delicada, muito delicada. Dura. Não dá para pai ficar, né? Como em qualquer esporte, jogando a frustração no filho, né? E fica e às vezes sai violência, é uma coisa assim que para criança, claro, tô falando para criança, né? Sim. Isso aqui me desagradava. Eu tô aqui para aprender, entendeu? Vim aqui para conviver com meus irmãos. Quero treinar, tem competição, vamos competir, tudo bem, então vamos competir, ganhou, perdeu. Mas, cara, às vezes chegava a gente, né, alterada. Moleque, né, criança. Isso me desagradava. Falei, pô, velho. Né? Essa é outra conversa, não é isso aqui, criação. E quando eu cheguei no Aikido, eu falei, puxa, é isso que eu quero, cara. Eu não quero disputar quem é melhor, quem ganha, quem perde. Entendeu? É assim... Perfeito, excelente para mim. E como que era o dia a dia? Como que era naquela época? Você estudava de manhã, de tarde, depois do estudo você já ia pro dojo? É dojo mesmo, né? Dojo. Como que era esse momento assim para você, de adolescente, querendo beber mais nessa cultura? Acabou, né, velho? Acabou. É o que é até hoje. Cadê o Ricardo? Sumiu. O que eu fazia de complemento, porque eu gostava, né? Geração Bruce Lee, Kwai Shanken, gafanhoto. Então eu gostava de chute. Gostava muito de chute. Eu treinava chute completamente intuitivo, sozinho no meu quintal.
Então, tá lá, Tá. o quintal da minha mãe era o meu dojo secundário. Porque eu sentia que eu queria ter essa habilitação com as pernas. Eu não achava que eu estava treinando chute. Eu tô me habilitando para um dia ir numa escola que me ensine e eu não precise o cara ficar me ensinando a levantar a perna e rodar. Eu quero ter essa coordenação motora minha e o cara me ensina como fazer isso de forma efetiva e bem feita. Agora, fazer isso eu posso fazer sozinho. Né? Fazer um movimento, né? Você sabe muito bem, o movimento de um soco não é um soco. Né? O movimento de um chute não é um chute. O movimento eu sei fazer. O que eu quero aprender é o soco e o chute. Não aconteceu. Mas também o que aconteceu foi bom, foi suficiente. Foi suficiente. E você, nessa época, você estudava que horas? De manhã. De manhã. E de tarde já ia direto pro dojo? Ficava À lá noite. à noite. Era mais à noite que funcionava. 14 anos, adolescente, né? Aí com 17 eu fui pra faixa preta. Já? Naquela época era bem rápido, bem rápido. Não era bem rápido, eu fui muito rápido, né? Então, isso que eu tô... Essa é a minha admiração, né? Porque foi rápido, hein? Eu fui muito rápido, mas eu tive sorte. Porque o judô já tinha me preparado. Então, assim, as quedas, que é uma das coisas mais delicadas que tem no Aikido, hoje em dia as quedas estão bem sofisticadas e harmônicas e redondinhas. Naquela época era quicar no chão, velho. Puf, 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 puf. E eu com 14 anos amava, irmão. O Kawai Sensei, que foi o primeiro professor, ele todo fim de aula pegava um por um e pau. Parecia o Brucutu, né? Tuk. Como é que é o Thor com aquele deus lá? O Hulk. O Hulk com o irmão do Thor, né? O irmão do Thor, né? Loki. O Loki, né? É verdade. Era mais ou menos aquilo. E eu amava, cara. Eu amava, porque eu não tinha condição de estar jogando ninguém. Então eu amava estar caindo. O pessoal caía cansado e eu... Pô, você não cansa? Cansado o quê? É uma delícia isso, irmão. Tá bom demais. Coisa gostosa, muito bom. Eu era apaixonado. Então as quedas me deram muita... A queda que eu já vinha do judô, né? Muita condição de assimilar o Aikido. De praticar com gente já graduada. O sensei me pegava já com prazer. Não pegava aquela coisa com delicado, iniciante. Cuidava para não machucar. Já, moleque, já começava a dar pancada mesmo. Então, quando eu fiz para faixa preta, era começo da federação. Então, era só a cúpula dos representantes do Aikido brasileiro lá. E passei por unanimidade. Olha. O Ceci até me convidou para fazer antes, eu fiquei com vergonha, não aceitei, depois ele não me convidou, ele mandou fazer. Aí eu fiz. Vai lá! Então. Bom. Aí eu passei com unanimidade. O que eu quero dizer com isso? Unanimidade da federação, não é só da minha escola, uma coisa. Porque era a época. E eu tinha a condição privilegiada por já ter formação no judô, ter alguma habilidade corporal já favorável. Enfim, mas, cara, quando foi 81 que eu tirei faixa preta. 81. Irmão, botar uma faixa preta na cintura, velho, assim, naquela época a coisa era toda tosca, meu. Não era só o Aikido que era tosco no sentido de sem refinamento, como é hoje. Não, é todo mundo tosco, velho. Você conheceu, né? Fases de estudo que a pancada comia, né, meu? E por que a pancada comia? Porque ainda faltava refinamento para não precisar dela. Concorda comigo? É uma impressão minha. Era assim no Aikido, mas o Aikido não tinha o privilégio. As artes estavam assim nessa época. A dificuldade de acesso a grandes mestres. Então você quer entender como funciona, não rola. Você bota mais intensidade ali, bota mais dificuldade. A pessoa quer testar, né? Aquela coisa, então, né? Vamos ver se sai da gente aqui, né? Porque não rolou. Não tá, então vamos botar na pressão para ver se brota. E lá no dojo tinha outros instrutores? Você se tornou instrutor lá? Como é que foi esse processo? Quando eu comecei, Luiz Pantalhão era já faixa preta antigo, né? Foi onde eu conheci o Luiz Pantalhão, né?
já era uma pessoa excepcional, extraordinária, foi um grande suporte para o Aikido. Foi uma pessoa muito importante para o Aikido naquela época. E tinha várias pessoas que aqui você não vai conhecer, mas não tinha muita gente não, era pouca gente, né? Por exemplo, essa academia era uma tipo 2, 3 em São Paulo, que era quase todo o Brasil, assim, quase todo o Brasil. Tinha até mais 1 ou 2 por aí fora de São Paulo. Pouca coisa. Eu conhecia todo mundo do Brasil. Pouca coisa, pouquíssima coisa. E ninguém Aikido até hoje. Né? Outro dia o cara do Uber me perguntou o que é Aikido. Eu não respondo, né? O cara pergunta o que você faz. Eu trabalho com cultura oriental. Mas aí o cara insistiu. Que cultura? E eu tava de kimono indo pro dojo. Aí não dava pra... Né? Porque você começa a falar de arte marcial, os assuntos desviam e não são os meus. Né? Porque cai no senso comum. E não é o meu assunto. Eu não quero me envolver nessa conversa. E nem desconversar o sujeito que não tem nada com isso, né? Sim. Então, o cara perguntou, eu falei, faço Aikido e tal. Esqueci o que eu estava falando, fiquei com dó do cara. Não, que você perguntou, eu tinha perguntado sobre a questão de como que foi para ser professor. Você ser instrutor, aí depois você falou, você contextualizou que estava o senhor Luiz Pantaleão, tinham... alguns... perdão, isso mesmo, obrigado. Aí depois você falou que estava no táxi que... Isso, aí eu falei do Steven Seagal. Tá. Quando eu quero desconversar, ele insistiu. Eu falei, não, Steven Seagal. É isso aí, todo mundo lembra, né? Que não me representa de jeito nenhum. Sim. Salvo o fato de ele ter casado com a Sharon Stone logo no primeiro filme. Bela façanha, né? Bela façanha. Fez muito mais que eu pelo Aikido, nesse sentido, né? Divulgou. Você fala pro cara que nunca ouviu falar, o Steven Seagal conhece. Ele levou o nome do Aikido dentro do cinema, né? Então, a questão são os estereótipos, né? O que não é um problema dele, né? No cinema é para isso, né? Mas a questão, mestre Washington, é que realmente não nos cabe nutrir o estereótipo, e sim, não é? E é esse preparo que eu estava falando com você anteriormente, que não é fácil encontrar. Não. Né? Porque você fala de arte marcial, o cara já cai naquele senso comum, o outro já fica tratando pelo estereótipo das lutas, já mistura com MMA e assim, fica uma coisa sem pé nem cabeça ali. E esses valores são muito importantes, né? Exato. Você teve, o que mais você aprendeu com o seu sensei naquela época? Você teve algumas outras artes da cultura oriental que você aprendeu com ele? Então, como que foi o convívio? Quando eu me formei faixa preta, em 81, já comecei a dar umas aulinhas, porque precisava. Legal. Em 82, ele me convidou para o discipulado mesmo. Olha. E aí eu comecei a aprender acupuntura e shiatsu com ele, aí acabou, aí já era. Aí é o dia inteiro, escola, consultório, aí escola e mestre. Acupuntura, shiatsu, aikido, porque financeiramente ele tinha o maior suporte na acupuntura e no shiatsu. Aikido, até hoje, não tem muita gente. Sim. Né? Sim. Então ele fazia mais dinheiro com acupuntura e shiatsu. Sustenta a família, essas coisas todas, né? E o Aikido, ele supunha que também seria para mim aprender acupuntura e shiatsu seguir a mesma rota, né? Trabalhar com isso para ganhar dinheiro e fazer Aikido. Mas, velho, eu queria fazer Aikido mesmo, entendeu? Eu fiz acupuntura e shiatsu, me formei e tudo, mas não, assim... Você sai da faculdade, você não está você está formado naquele curso, né? Aí você tem que aprofundar, né? E tratar da saúde das pessoas. Eu não segui o estudo. Eu entrei por causa do Aikido e me aprofundei no Aikido mesmo. Entendeu? Não avancei na acupuntura e shiatsu além da formação base. Aí eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta assim que eu sempre tenho... Eu tive essas dúvidas na minha própria trajetória e muita gente tem, que é do que você vai viver? Do quê? Qual que é a carreira que você vai viver? Qual que é a profissão que você vai escolher?
Porque imagino naquela época uma pressão danada, né? Todo mundo, vai estudar na faculdade, vai se formar nisso, naquilo, vai ser um advogado, vai ser um médico, vai ser um engenheiro, as profissões do momento, né? E me parece que você já mergulhou naquilo que você tinha uma paixão enorme. Você teve dúvidas para, olha, eu vou fazer outra coisa, eu vou viver do Aikido, como é que foi isso? Eu tive a felicidade de ter um pai e uma mãe também, claro. Mas essa conversa é mais dura com o pai, né, normalmente, né? No meu caso foi. E não foi dura da minha parte. Da parte dele foi doce. Olha. Porque eu também cheguei resolvido, né? Porque eu não queria, velho. Eu não queria fazer faculdade. Sabe? Queriam que eu fizesse faculdade de fisioterapia para fazer acupuntura com diploma sem ninguém atrapalhar, né? Que coisa mais... Queria que eu fizesse faculdade de educação física para ensinar Aikido, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. É uma coisa doida, né? Eu sou do Aikido, velho. Aikido. E a acupuntura é acupuntura, shiatsu é shiatsu. Entendeu? Medicina ocidental, por que fazer uma coisa para aprender uma coisa para fazer outra? Eu achava abusivo isso. Não tem sentido. Tudo é tão difícil, qualquer dessas áreas é tão difícil, tão complexa, tão profunda. Eu vou perder tempo estudando um outro troço enquanto eu tenho que aprender isso, não. Pode ser complementar, como um complemento, sim. Sim, pode ser legal, mas, cara, antes de complementar, eu tenho que fazer o básico, né? Sim. O básico bem feito, irmão. Não fazer complemento com o tempo base. Não cabia na minha cabeça. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, não enrolei o que pude, enrolei o que eu pude. Eu quase me formei no cursinho. Isso acho que eles não estavam percebendo, né? Já ficam de olho o tempo todo, né? E aí eu falei, pai, eu não quero fazer faculdade. Eu quero fazer Aikido, vou aprender, vou me formar em acupuntura e shiatsu e... Não quero. Não faz sentido pra mim isso aí. Como você falou, ele já tinha percebido, né? E ele de boa? De boa. Como ele percebeu, sempre foi de coração, sempre foi entregue mesmo, assim. Ele falou, vai, de boa. Tá assumido, assumiu, né? É sua responsabilidade. Você tá assumindo a sua vida e quer fazer isso. Conte comigo. Né? Conte comigo. A minha indicação é que você faça a faculdade, mas você quer não fazer, conte comigo. Tamo junto. Sim. Entendeu? Então isso foi muito bom. Não foi aquele, que é isso, não sei o quê. E daí pra frente, mestre Washington, claro que algumas décadas se passaram, né? E eu cumprindo a minha, sabe? Todo mundo paga a conta da vida, das escolhas que toma. É verdade. Uns, assim, não há demérito para ninguém, no meu ponto de vista. Uns estão contentes de pagar as contas. Trabalho, ganho meu dinheiro, pago minhas contas, não devo nada para ninguém. Né? Só que paga com dinheiro. E aí tem que investir a vida para ganhar aquele dinheiro. Eu pago com a minha vida o que eu tenho que pagar. Direto sem o meio do dinheiro. E é como eu pago, e cada um paga o seu, como cada um tem a sua vida para tratar dela com bem entender. Sim. Ninguém paga minhas contas, muitas vezes nem eu mesmo. Mas elas são minhas. Sim. Não é? E é a minha responsabilidade. E eu assumo minha vida. Eu sei aonde eu cheguei. Eu trabalhei. Eu fui dirigente de 3 federações em São Paulo. No Brasil, né? Quais? Foi a FEPAI, onde foi a primeira, né? Depois, Federação Polícia Aikido Tradicional, que era o Brasil Aikikai na época. Brasil Aikikai. E depois a Federação Intercultural de Aikido, que essa foi eu mesmo que formei com fundação mesmo. E nenhuma, assim... complicado. Cartolagem. A cultura da cartolagem é uma tristeza. Meu mestre, Yamada Sensei, depois do Kawai Sensei, né, em 91, conheci Yamada Sensei, né? Como é que você conheceu ele? Ele veio pro Brasil. Você já ouvia falar dele? Porque ele foi um Sim, já tinha discípulo direto, né, do fundador, né? Então.
Aí Mas você nunca tinha visto ele, só ouvia falar? Ele já estava vindo para América Latina. Sim. Né? Aí um professor trouxe ele pro Brasil. E aí... Uma situação muito complexa. Muito complexa. Porque, por exemplo, muito complexa. Eu não vou tomar tempo aqui, que a gente já até... Nós mesmos já fizemos um projeto de contar essa história com mais detalhe. Já está disponível na internet por aí. Sim. Então, foi bastante complexa. E eu tinha... Kawai Sensei, meu primeiro sensei, ele tinha saído da federação. Tá. E montado um outro grupo. E eu fiquei sabendo isso quando ele entregou o papel de FUI. Numa reunião. Exatamente a reunião que eu estava entregando a minha filiação à federação da minha entidade, da minha organização, Bushinkan, né? Uhum. E diante da complexidade da situação, eu falei, velho, não estou sabendo de nada, não me convidou, não me avisou. Eu fui o principal professor, né, instrutor lá na academia dele. Fui discípulo direto por 7 anos. E se eu não estou sabendo de nada, é porque não é da minha conta. Dentro da complexidade do momento, porque ele já apresentou a outra entidade montada, já registrada, entendeu? Não é assim... Pô, não saiu do nada, né? Não é que ele está pensando, vou ver o que eu vou fazer. Não, mas saiu de boa, ó. Tamo junto, qualquer coisa que precisar de mim, contem comigo e tal. Saiu de boa, só que saiu. Mas aí eu falei, diante da complexidade da situação, eu acho que não é para eu ir. Então eu continuei lá porque seria uma reciclagem, uma renovação e talvez fosse o melhor para todos, né? Não foi o que eu achei. No meu modo de ver, continuou um monopólio assim, de orientação e não é o que eu queria. Eu entendi, não é que queria, não. Desculpe aqui. Não é questão de eu querer, porque eu acho que está certo. Eu sei o que é o verdadeiro Aikido do fundador e ninguém está fazendo isso. Essa é a conversa de faixa preta infantil, não era isso. Mas eu vi um monopólio acabar e vi outro começar e... Discurso de posse, quando aconteceu isso, ó, não se preocupem que vai continuar tudo como está. Não é o discurso de reciclagem, né? Não estamos renovando com esse discurso. Não era o que você queria ouvir, né? Não, né? Não. Aí a Mara CC veio para o Brasil, aí realmente foi uma oportunidade, me apresentei para ele, contei a minha história, contei do Kawai Sensei, como é que foi, nós tal. Ele me ouviu, pedi formalmente para ser discípulo dele, se ele me aceitaria. Que ano foi? 91. 91. Ele me aceitou, o que foi uma coisa muito honrosa para mim, uma situação... Para você ver, quando eu falei, contei a minha história e perguntei para ele se ele me aceitaria como discípulo, riram. O pessoal, que era a cúpula aí do que a gente tem, né? Menos ele. Ele falou, não, tudo bem. Ele e o discípulo dele, Donovan Sensei, também. Não, tudo bem, tá, claro, aceito, porque diante daquilo que você apresentou, eu estou aqui para... Né, eu sou discípulo do fundador, o meu trabalho no mundo é difundir o Aikido. Está acontecendo algumas demandas que não estão sendo bem atendidas e eu estou aqui para me oferecer caso queiram. Cara, entendeu? Então, desde então, eu sou formalmente discípulo dele. Que legal. Não precisa dizer mais nada, só isso. Que honra, hein? Né? Sim. Mas e aí você... Como é que você deu sequência na tua relação com Yamada Sensei? Você ia para os Estados Unidos, ele vinha para cá, como é que foi esse processo todo? Então, quando chegou nessa época, o Kawai Sensei tinha me convidado para 4º Dan. Mas aí ele me convidou porque outras pessoas posteriores a mim, quer dizer, gente que tirou faixa preta depois de mim, estava indo para 4º Dan e eu estava no 3º. E, na verdade, não fazia sentido aquilo ali. Com o antigo mestre chegou até o 3º. Oi? Com o antigo mestre você chegou até o 3º. Então, ele me convidou para o 4º por causa disso. Tá. Na último exame em que ele esteve presente na federação, ele me convidou, você não vai fazer? Todo mundo fazendo para 4º Dan, você não vai fazer? Eu não. Obrigado, Sensei. Faz aí, não, obrigado, Sensei. Eu não.
Por que eu ia fazer? Porque eu não, né? Aconteceu uma situação engraçada, até já, no terceiro eu já estava demorando para os outros. Chegou o pessoal e falou, pô, Ricardo, você não vai fazer para terceiro Dan? Pô, terceiro Dan, velho, eu tô no segundo. E tô aqui ralando para fazer, né, fazer jus. Mas se você não for para terceiro, a gente não pode ir para segundo. Em que artigo do estatuto tá essa parte aí? Né? Nada na federação vincula você a mim. Você quer ir para terceiro, vai lá e faz teu exame. Isso não, a sua competência não está vinculada à minha. Entendeu? Mas, então, fui para terceiro quando foi o momento e não quis ir para quarto fora do momento por um convite político. Porque o Sensei já estava para separar. Naquele ano, um pouquinho depois, ele saiu da federação. Sim. Eu falei, pô, eu vou pedir um quarto dan para um Sensei que daqui a... Nem sei como é que está direito essa situação. Como eu falei, já era uma situação complexa. Nesse ambiente aqui, não. Não. Quarto dan é dan pra caramba. E aí, a menos que você não o assuma, né? Sim. A menos que ele seja só um título para você colocar na parede e cobrar, né, se dizer autoridade para os outros. Mas para portar é muita coisa. Velho. E aí, Yamada Sensei, uns 2 anos depois que a gente se conheceu, ele me deu, acho que 2, não lembro agora, ele me deu, não me deu de início. Tá. E assim que foi breve, eu tirei o quarto dan. Ele me deu 4, 5º, 6º e 7º. Olha. Né? Que peso, hein? Né? Que responsa. Graças, uma grande honra. E infelizmente para mim, ele faleceu agora no começo desse ano, 2023, isso foi um né? golpe duro, né? Para o Aikido e parte marcial, né? Para a cultura marcial. Exato. Né? E para você, discípulo, mais ainda, né? Pancada. Mas a gente se viu, assim, ele me promoveu para 7º dan e me convidou para dar uma aula. Ele estava dando um seminário aqui no Brasil, me promoveu, mais um outro professor, e 2, né? Ele anunciou assim, eu vou promover eles, sabe por quê? Primeiro porque eles merecem, mas também porque eles não me pediram. Olha aí. Você vê, assim, não pedir favor para ninguém. Entendeu? E é muito comum essa graduação, ficar pedindo, insistindo. Nossa, velho. Eu não estou julgando ninguém, mas a minha graduação, se fosse assim, eu tenho outras assim, e cada um tem a sua e cada um arque com a sua, né? Com certeza. Eu não estou julgando mérito e demérito. Dizendo, para mim, a minha foi assim. Todas elas. Todas elas. Então, velho, e eu dei a minha aula, ele falou que o Sensei, né, Yamada Sensei falou que ia descansar. E aparece no meio não, antes do meio ele já estava lá sentado, velho, assistindo a minha aula como 7º dan, primeira aula. Olha, que símbolo forte esse, né? Eu já conhecia ele, já estava, né, mais ou menos preparado. E aí o que eu fiz? Eu dei uma aula que eu faço sempre. Entendeu? Eu dei a aula que eu dou. Porque o que eu estudo, eu apresento na frente da família Ueshiba. Sem vergonha. Sem ter vergonha do que eu estou oferecendo. Sim. Eu sei que é o melhor que eu tenho, é muito pouco. É muito pouco. É fraco. Mas honra a confiança que me é depositada. Honra. Entendeu? Não estou dizendo que é assim, é o máximo. Não. Mas honra. Não está abaixo do que me foi oferecido. Então, Yamada Sensei sentou lá. Aí ele acabou a minha aula e foi dar a aula dele. Ele começou a aula com uma técnica que ele viu que eu tinha dado. E aí? Né? Todo mundo sentado. Já estava aquecido, né? Uma aula depois da outra, não precisava fazer aquecimento. Ele fez a saudação, começou a aula. Ele começou a fazer uma técnica que eu já tinha dado. Aí ele parou, todo mundo prestando atenção no seminário. O Ricardo já fez. Eu teria feito o mesmo. Não foi sem querer, né? Não foi sem querer. Quer dizer, foi uma promoção legítima, limpa e reconhecida. Eu faria, ele falando, meu mestre Yamada Yoshimitsu Sensei falando,
eu teria feito o mesmo. E quem tá aculturado dentro da marcialidade vai entender esse símbolo. Conhece o valor, né? Com certeza. Vai entender. Esse gesto dele já fala por si só. Então, eu não sei quantos entenderam, mas eu entendi e achei o suficiente. Eu achei o máximo, irmão. Porque ele fez pra você, né? Hã? Ele fez pra você. Né? Exato. E como que era ele no dia a dia? Como que era conviver com ele, quando você ia pra lá praticar com ele? Ele era... Como que era? Ele era japonês. Quando eu estava já indo embora do Japão, a última semana ele foi para um seminário internacional lá. Então eu o encontrei no Japão, Yamada Sensei. A primeira vez você foi? A única. A única. A única. Isso eu quero explorar um pouco essa história, eu quero entender como é que foi como o Sensei Ricardo Leite no Japão, pela primeira vez, toda uma cultura, né? Tudo bem que você já tinha todo um preparo aqui, mas eu quero explorar um pouco isso aí. Então, quero entender um pouco mais. Esse meu estágio com o Kawai Sensei foi muito legal, no sentido de me aculturar, me inserir na cultura japonesa, né? Mas para completar o que eu estava falando, eu fui buscar Yamada Sensei no aeroporto. Tinha um discípulo dele de Nova York, no Japão. Eu passei uns 15 dias na casa dele. E uma semana antes, o Sensei veio para o Japão. A gente estava lá, a gente foi buscá-lo no aeroporto, tradicional, como você sabe. Sim. Né? Ele entrou no carro, mestre Washington. Sentou no carro e falou: "E aí, Ricardo, gostou do Japão?" Um japonês, mestre, 8º Dan, discípulo do fundador, entra no carro, no Japão, e pergunta: "E aí, gostou do Japão?" Depois de passar mais de um mês lá. Eu falei: "Nunca mais eu volto nesse trem." Nunca mais eu volto aqui, Sensei. Eu tô respondendo isso por quê? Porque você perguntou como é que ele era. Ele era, ele morava em Nova York, irmão. Ele sabia como é que é o Japão. E eu não fui pro Japão turístico, eu fui pro Japão medieval. Eu fiquei internado numa academia no interior só de Aikido tradicional. Então ali era Japão medieval, não era, né? Ele era mais light, né, lá em Nova York, né? Ele era mais light, né? Completamente americano, meu, entendeu? Sabe, quem tinha um pouco mais de aperto lá eram os discípulos. Sim. Os diretos, os discípulos responsáveis pelo dojo. Aqueles responsáveis por guiar, orientar os utideiros, que são os discípulos internos, né? Que mantém a organização para os externos já saber para onde é que tem que ir, o que tem que fazer, deixar tudo pronto, arrumado. Enfim, são os caras, né? Esses caras têm um pouco mais de aperto, mas ainda assim, americano, cara, Nova York, ele adorava Nova York, cara. Não, mas sabe o que ele respondeu para mim? Como ele já faleceu, eu tô abusando aqui do... Ele sentou, e aí, Ricardo, no carro, né? No Japão. "Nunca mais eu volto aqui, Sensei. Nunca mais eu volto aqui." E aí ele: "O que você acha que eu moro em Nova York?" Muito bom, muito bom. Cara, porque assim, é muito legal pra turismo, pra conhecer arte marcial e tudo, mas, velho, não é... Pra morar é difícil, irmão. Aquela cultura... E dentro da arte marcial... velho, assim, não é a minha. E como você chegou lá no Japão, você chegou lá a primeira vez, qual que era a tua idealização? Qual que era o teu sentimento? E o que aconteceu lá de fato? No Brasil, no mundo, o Aikido não tinha... Cara, década de 70, não tinha videocassete. Era Super 8 e Super 8 era uma coisa meio que de elite. Não tinha Super 8 em todas as casas como tem videocassete. Quem é do ramo só que tinha. Então, e era muito raro você conseguir... Não era comercializado. Quem tinha era particular ali, não tinha produção profissional, era difícil. Sim. Então, tinha uma série de 5 livros escritos por Morihiro Saito Sensei, que foi um discípulo que viveu, acho que 23 anos com o fundador do Aikido. Viveu direto, de um discípulo direto. Os últimos anos do fundador foi numa chácara, onde eu fiquei internado no Japão, com esse discípulo cuidando dele. Esse é o discípulo principal que cuidava dele. Nossa, que honra, hein? Do outro lado da chácara é o templo de Aiki, um templo público,
feito para o Aiki, a entidade, os deuses, as divindades do Aikido. Né? Formadores do Aikido. É um templo mesmo. Uhum. E do outro lado é o dojo. Do outro lado da rua ali né? Tem uma chácara, onde é o dojo, onde o fundador... Assim, eu chamo de sede histórica. Tem a sede administrativa, que é em Tóquio, que também é da família Ueshiba, mas ali é onde, né, a história rolou. E esse mestre era chamado o guardião, tanto do templo quanto do dojo, após o fundador. E ele estava lá, assim, esses 5 livros dele era o que rodava o mundo. No dojo do Kawai Sensei, quando muito, ele deixava ali no banquinho em cima do tatame. E olhe lá, se você mexer naquilo sem ele vendo, você já não podia. E mexer naquilo sem ver, é bronca, assim, né? É segredo aqui, você não vai entender. Não mexe nisso para não criar minhoca na cabeça. Os dias eram assim, irmão. E era o que tinha. Sim. Então, quando eu fui pro Japão, assim, é o cara que sempre foi a referência didática mais próxima que eu tinha do fundador. Nossa Senhora. Porque o próprio Kawai Sensei não teve formação direta com o fundador. Ele é dessa geração, encontrou pessoalmente com o fundador no Japão, mas foi uma visita que ele foi para lá. O Kawai Sensei teve uma outra formação, né? Tá. Não teve convívio e estudo direto com o fundador. Então, o Saito Sensei era... Quando o filho do fundador veio em 78, como eu falei antes, ele trouxe alguns Super 8 e presenteou o Kawai Sensei. Uma vez por ano ele passava um ou outro vídeo sem replay, sem câmera lenta, sem nada. Escolhia ali e passava. Viu, não viu, entendeu, não entendeu, né? E aí, cara, eu consegui muitos anos depois esse acesso a isso aí, a esse material. Acho que em 84, por aí. Em 84 eu consegui gravar em vídeo, de Super 8 para vídeo, para poder ter acesso e sentar e assistir. Era raríssimo. Ou seja, quando cheguei no Japão, era esse mestre. Era um sonho. Nossa. Era um sonho conhecer esse cara. Era um sonho conhecer esse cara. Foi realmente... Uma lenda viva, né? Lenda viva. Lenda viva, cara. Foi o cara que estruturou a base do que o fundador praticava e estudava de armas, bastão e espada, né? Sim. Basicamente, mais coisa, mas basicamente bastão e espada. Ele estudava diretamente com o fundador, ou vice-versa, né? O fundador estudando usava ele para estudar aqui, tá, deixa eu ver, faz ali, faz ali. E ele, assimilando os estudos do fundador, sistematizou um trabalho ali do que ele entendeu, e genial. Genial. E ele era acessível quando você foi lá, ou ficava mais... Não, mestrão, feudal, sistema feudal ali. Te olhava, a chácara ali era feudal, velho. Era um negócio... Como eu ia ficar um mês ali, eu achava sensacional, caricato a coisa, mas não era caricato no sentido estereotipado. Sim. Tava no Japão com mestre japonês, vivendo a vida de Japão, mestre japonês. Entendeu? Você acordava de manhã, limpava o dojo, como que era a rotina? Como era agosto, e eu fui exatamente por isso, tinham 4 aulas por dia. Porque era férias da faculdade. Tá. É verão lá. Tá, calor. Calor pra caramba, férias na faculdade. Então são 2 aulas regulares, mas como era férias da faculdade, tinham mais 2 para os universitários. Tá. Então tinham 4 aulas por dia. Então era aula o dia inteiro, o resto é cuidar da chácara, cuidar do sensei, fazer comida. Uma vez, rodízio de quem era o Toban. Toban é um cara que faz a comida lá para todo mundo. E Deus te ajude a cozinhar e a comer o que saía dali, né? Um bando de gringo. Sim. E ele comia a comida que fazia? Não, a dele era especial ali, dele né? era diferente, a né? A dele era outra ali. Tá. Quando ele ia comer com a gente, vai lá ser pelo menos um que eu me lembro, porque eu passei antes 15 dias em Nova York.
de Nova York, fazer um summer camp no dojo do Yamada Sensei. De lá eu fui pra Iwama, que é onde essa chácara aí, com Morihiro Saito Sensei. E aí, em Nova York eu tinha conhecido Chiba Sensei, Kanai Sensei, os companheiros de Yamada Sensei. Tá. Então eu já tinha, para minha imensa felicidade, eles me deram um bom acesso. Então eu já estava tentando arrastar o meu japonesinho ali, entendeu? Meu Nihongo era pequeno, mas, velho, o que dá, né? Uhum. E aí, mais um mês no Japão, eu estava conseguindo entender e conseguindo ser entendido. Que é isso, velho? Aí, Que legal. uma hora o Saito Sensei estava na mesa do refeitório, umas raras vezes que ele foi pro refeitório comer com a gente. Não me lembro exatamente qual é o evento. Ele estava e era uma coisa muito, né? Tudo formal, assim, formal pra caramba. E muitas vezes o cara para lidar com o ocidental, tem que pesar mais a mão, fica mais artificial, né? Pra ver se percebe, pra ver se a gente entende, né, alguma coisa, né? Exato, cara, porque quando, né? Porque a ideia do protocolo, da formalidade é que seja natural, né? Então quando quando o mestre fala, todo mundo abaixa a orelha e fica ouvindo na janta. Mas aí ficava os utideixos tudo olhando assim com aquele, sabe, tipo Ciclope, que é aquele cara que olha assim com o raio laser, né? Todo assim. Mas eu sou um macaco velho nisso, entendeu? Eu sou um macaco velho nisso, então comigo era de boa. Então o sensei começava a falar, todo mundo parava pra ouvir. Aí ele tava na dele normal. Então ele falava quando queria e todo mundo punha o hashi, volta, vai, começa, não vai, volta. Era uma coisa que ficava engraçada, né? E ele ficava assim pra mim, come aí. Não, porque pra mim, imensa, enorme, gigantesca, inestimável felicidade, ele gostou de mim. Olha. Gostou de mim. E aí ele puxava a conversa comigo e falava e eu já estava trocando. Aí ele começava a falar comigo direto. Não, come aí, mano, vai esfriar, tal. E aí ele mandava, irmão. Ele mandava. Legal, e os utideixos, os discípulos, tudo olhando feio pra mim. Não faça isso. E eu, bicho, mas assim, eu sei fazer, entendeu? Eu sei não obedecer e sei obedecer. E aí eu comia, quando ele mandava, insistia. Eu falava, fala pra eu não comer, ele que tá mandando. Né? Fala pra ele aqui que você não quer que eu coma. Entendeu? Você acha que eu sou turista e não sei o que eu tô fazendo? Entendeu? Eu sou gringo, mas eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Não sou o que você tá achando. Né? E aí eu comia, mas era tipo assim, eu sabia o que eu tava fazendo. E o cara ficava, os outros ficavam se mordendo assim, mas nunca me viu passar da linha. Aí ele falou uma vez assim, o Saito Sensei, pô, você que devia traduzir aí. Você entende? Porque japonês tem todo um ritual de conversa, né? A linguagem hierárquica, ela expressa muito. E a menina que estava traduzindo para o inglês, tudo que ele falava se traduzia para o inglês porque os ocidentais entenderam, né? Era a língua comum para o ocidental. Sim. E sempre tinha vários, né? Aí ele falou, porque ela tinha um japonês meio que de rua. Ela meio que aprendeu a falar ali no dia a dia. Não tinha essa formalidade na linguagem japonesa dela. E eu aprendi exatamente para falar com o mestre de Aikido. Eu aprendi japonês para conversar com o mestre. Então eu aprendi dentro dessa formalidade. Ou seja, o meu Aikido estava resolvido. Aí eu falei, pô, mas eu não falo inglês, né? Puxa, a menina chorou, velho. Ela era super simpática. Porque o japonês dela realmente não atendia o nível dele de conversação, mas atendia o nível de inglês dos outros. E não foi engraçado, mas estou dizendo, da minha parte foi legal, porque eu conseguia falar diretamente com ele. Muito bom. E ele falou, inclusive, pô, você que devia traduzir. Né? Legal. Não é? Muito bom, muito bom. É muito legal. Infelizmente eu machuquei o ombro lá. A academia é pequena,
Eu machuquei o ombro, mas assim... Eu não vou contar aqui porque é muito, mas eu fui muito feliz, Inclusive esse negócio de ter machucado o ombro, as aulas que eu não pude praticar, o Saito Sensei vinha conversar comigo e falar sobre a aula, perguntar de mim. Irmão, eu fui lá para aprender torcer braço, qual é o fundamento das coisas. O homem vinha bater papo comigo. Porque você quebrou o ombro, machucou o ombro, né? Então, enquanto o ombro não ficou bom, ele ficou lá conversando. Não é que me deixou num banquinho ali. Nada, cara. Imagina ter acesso a conversar com um homem desses. Olha. Sobre a aula dele. Graças ao seu ombro, né? Cara, foi assim, pô. É isso aí. Realizando o sonho de vida até aquele momento e acontece uma... Não. Você ficou frustrado no momento que machucou o ombro? Chorei, velho. Chorei, né? Feito criança. Sim. Porque, meu, mas cara... E aí depois vem uma recompensa dessa, Primeiro né? que eu não parei de estudar. Uhum. Não é que eu parei de treinar. Uhum. Eu não parei de estudar. Fora de aula, armas com um braço só, técnicas. E ele vinha conversar comigo. Eu tava estudando mais do que praticar com os caras lá. Com certeza. Com Entendeu? certeza. Porque eu fui lá para aprender. Assim, treinar um mês com alguém... Não... Tava tendo aula privativa. Exato. Eu tava tendo um aprofundamento do que eu poderia aprender. É. Muito mais do que ficar torcendo o braço, eu torço aqui. O braço todo mundo tem. Né? Dizer o que está acontecendo é outra conversa. Com certeza. E deve fazer uma diferença grande, né? Ô, irmão, foi muito feliz. Situação assim, numa situação que passou. Que assim, marcante. Você falou de mim, elogiou, uma coisa que ele não fazia em aula. E aí perguntou, uma situação muito feliz, muito rica. E aí, indo embora, em aula. Ou seja, informal na condição formal. Tô te avaliando, né? Pô, isso aí, legal, tá. Vai ficar um mês aqui, um mês te ajuda e tal. Tá, pá. E qual é a sua graduação agora? Eu tava treinando ainda, né? Antes de machucar. Quarto dan, Sensei. Quarto dan tá bom pra você. Morihiro Saito Sensei, em Iwama, no dojo, em aula, aprovou o meu quarto dan. Não sabia nem meu nome, falava Brasil. Baradiro. Me chamava de Brasil. Cara, quarto dan, como eu falei, é grau pra caramba. Aprovado por um cara desse que não sabe nem meu nome, não tá nem aí com política. Entendeu? Eu tava ali. Meu. Que jornada, hein? Volta, meu. Que legal. Assim, não é que eu sou bom, mas é uma referência que eu tô no caminho certo. Entendeu? Eu falei, não dá para sentar na cadeira e falar, agora sou mestre. Mas só, pô, tô andando no caminho bom, irmão. Daqui, segue nessa linha. Segue nessa linha. Que bom, que bom. É. Que história maravilhosa. E aí depois você volta para... Você passou em Nova York depois você vem para o Brasil. E aí você começa a ter os seus alunos. Naquela época você já tinha seus alunos, seus discípulos? Já. Eu comecei a Bushinkan em 90. A Bushinkan foi em 90? 90. Né? Como eu falei, e aí em 91 eu já estava com a Yamada Sensei. Foi radical, porque quando veio a Yamada Sensei, ele veio para ensinar. Ele já estava vindo para toda a América Latina, né? E ele vinha para ensinar. Ele vinha e voltava e mandava alunos. Olha, tem um compromisso ali, né? Oi? Compromisso ali, né? Não vinha, sabe, fazer volume, fazer política. Porque tudo isso também acontece e precisa ser administrado. Sim. Né? E precisa ser gerenciado. Mas, cara, onde ele foi, ele levou bom Aikido. Eu tô vindo aqui e tô me dispondo a atender a demanda de quem não está sendo atendido pelas vias atuais, né? Porque tem toda uma questão política, administrativa da Federação Internacional. Por exemplo, só podia ser Shihan, só ter um Shihan por país, que era o Kawai Sensei naquela época. E o Yamada Sensei lutou por anos para passar
Porque, assim, Kawai Sensei era uma pessoa muito difícil. Foi meu mestre, entendeu? E eu só tenho dívida com ele, né? E amor e gratidão. Mas era um cara difícil. Eu também sou. Eu sou talvez pior. São coisas diferentes, né? São coisas, uma coisa não contamina a outra. Então, tinha gente que não conseguia lidar com ele, ou ele não conseguia lidar com as pessoas. Enfim, as situações não se configuravam. E aí? Não pode ninguém... Esse cara não pode aprender Aikido porque não se dá bem com esse professor. Isso não estava certo. Isso era uma situação aqui no Brasil que se configurava pelo mundo inteiro. No mundo inteiro só podia ter um representante da Aikikai por país. E aí isso gerava muita confusão, porque aí criava conflitos políticos desnecessários. Yamada Sensei brigou muitos anos por isso, até que no fim realmente foi efetivado aquilo que Yamada Sensei estava procurando, que é, treina com quem você quer, procura seu professor, vê a escola que você quer, procura e vai estudar com quem você quer aprender, cara, não com quem você é obrigado. Sim. Não é? E o cara também não é obrigado a te ensinar. Ele vai ensinar você porque você... ele quer te ensinar, ele te escolheu como aluno. Entendeu? É para os dois lados, não é de um lado só. Né? Não faz sentido. É uma coisa superada. No começo, que era muito pouco, né? Na década de 60, por aí, um por país era muito, né? Mas aí as coisas foram se ampliando. Então, mudaram. E aqui sabe o que eu percebo também? Fazendo um parêntese aqui. Você lembra da revista Kiai, né? Opa! Uma grande revista, um grande mecanismo de comunicação das artes marciais, que marcou muito. E eu me lembro dos seminários de Aikido do Brasil, que ela retratava. Teve seminário em tal lugar, não sei aonde. Era uma quantidade de gente praticando. Então, era muita gente. E a sensação que eu tenho, que eu tinha naquela época, que essa era um retrato do Brasil, mas que era assim no mundo também. Então eu fico imaginando quanto que... Não era? Não, nem de longe, nem de longe. Nem de longe. Então é uma exclusividade do Brasil? Oi? Era uma exclusividade do Brasil, aquela quantidade de gente em seminário? Aquela pouca quantidade. É pouca? Pouca quantidade. Pra mim era muito. Então, para Brasil era muito. Para América Latina era muito. Para você ter ideia, em 90, quando veio o Dosho pela segunda vez, filho do fundador, segunda e última vez que ele veio em 78, como eu falei, né? Sim. Em 90 ele veio de novo. Puxa, velho, juntando todo mundo, tipo um representante, um cara para representar um grupo, entendeu? Uma pessoa, para encher meio que linguiça ali, para fazer bonito. Tinha 20 grupos. Entendeu? Cara, Yamada Sensei, isso em 90. Em 91, Yamada Sensei veio pro Brasil e tinha 300 filiados na Federação Norte-Americana. Entendeu? Completamente desproporcional. Não há comparação qualitativa aqui. Ainda que haja a diferenciação qualitativa, não é esse o tema, o ponto. Né? Brasil é muito longe, dólar muito caro, Kawai Sensei muito isolado, América Latina... Todo um contexto, né? Exato, gigantesco contexto em que, sabe, na América do Norte, estava Yamada Sensei com vários discípulos do fundador que ele também convidou para ir para lá, uma estrutura outra. Mas, então, como você falou, que era uma revista comercial e fazia o que podia para vender, né? Sim, sim. Então, anunciava, assim, como tudo que era da época, né? E para vender, tinha uma linguagem que todo... Mas, cara, chegar nem perto. E, claro, para nós era maravilhoso. Mas é claro que para vender a notícia, o cara dimensiona e tal. Meu, muito problema nisso. Muitos problemas. Você sabe de vários deles. Mas para nós foi uma grande felicidade o Yamada Sensei vir e ensinar. Não, é uma disponibilidade incrível, né? Exato. Enviar os alunos. Não tem preço o negócio não tem preço, cara. Não tem como quantificar. Ele passava um negócio que eu não sabia de onde ele tinha tirado aquilo. Fora o Donovan Wade Sensei, que infelizmente faleceu também em 21. Cara, eu fiquei sabendo. Uma tristeza assim, muito grande, viu?
Puxa vida, é um dos grandes talentos de uma geração que raro de acontecer. Eu não conheci pessoalmente, mas já de ouvi falar um nome, monte dele, muito bem dele. Eu ouvi falar muito bem dele. Foi uma coisa muito legal, sabe? Porque Yamada Sensei não foi discípulo do fundador. Ele foi muito mais do que isso. Muitas vezes apresentam Yamada Sensei como discípulo do fundador. Tá. Cara, discípulo do fundador, eu dei aula para um cara que estudou com o fundador. Eu dava aula pro cara. Um Aikido ruim pra diabo. O cara estudou com o fundador, parou de treinar, por onde viajava por aí, fazia uma aulinha ou outra, isolado no mundo. Sim. Trabalhava numa empresa japonesa, né? E, cara, foi discípulo do fundador, não te faz bom, não te qualifica a nada, além de dizer que você estudou em aula que o fundador deu. Você aprendeu o que daquilo? Desenvolveu o que daquilo? É, daí? Né? Tem gente que conheceu Jesus e botou na cruz, velho. Pois é. Não quer dizer nada, irmão. Eu conheci o mestre. Parabéns pra você. Tendo com um mestre renomado. Tacou pedra, né? Ou não? Né? Não quer dizer nada. Sim. O Donovan Sensei, Yamada Sensei, ele foi discípulo do fundador, ele ajudou o filho do fundador a manter o Aikido, a difundir e sustentar o Aikido lá no Japão, na época de pós-guerra, essas coisas todas, que foi uma dureza. Foi um dos principais, chamaram a ele de como é que era? Diplomata, embaixador do Aikido no mundo, né? Deram esse título para ele, porque de fato é um cara que ele estudou, foi discípulo do Torrei Sensei. Discípulo não, foi assim, aprendiz direto também, o discípulo do fundador. Treinou em Nova York, em Tóquio com o discípulo, com o filho do fundador. Era ali parceiro, né? Estavam juntos desenvolvendo tudo que precisava desenvolver. Torrei Sensei era o principal. O filho do fundador foi o cara que assumiu a hierarquia da liderança do Aikido. Mas por questão de sistema. O principal discípulo naquela época era o Torrei Sensei. Que Yamada Sensei era o cara mais direto dele. Olha os amiguinhos do cara. E ele fazia aula com todas as feras que tinha ali, antes da época dele, e as que estavam se formando com ele. Então o cara, entendeu? E ajudou a formar a estrutura. E aí levou para o mundo, e levou irmãos dele, de Aikido, contemporâneos dele, para trabalhar em conjunto. Esse cara formou uma estrutura mundial no Aikido. Entendeu? É discípulo do fundador, não é o que o qualifica. Esse é um dos elementos, irmão. Um dos elementos e muito honroso, mas não isolado, não sozinho. Ele trabalhou 60 anos praticamente pelo Aikido no Ocidente, fora lá. Entendeu? E o Donovan Waite Sensei foi um dos grandes produtos humanos do que ele fez do Aikido, que é um talento. E Mestre Washington, você sabe muito bem que talento o cara pode ter, mas sem mestre ele só vai ser melhor que os outros. Porque os outros não têm o talento e ele tem, então ele faz melhor que os outros. Quando é que ele vai ser um cara de alto nível mesmo? Não porque os outros são baixos, não porque os outros são medíocres, né? São normais. E ele, por talento nacional, sem nenhum mérito próprio, ele é melhor que o outro. Quando é que ele vai ficar um cara bom? Quando é que ele vai ter a excelência dele, do talento dele? Você já viu alguém sem mestre, de qualidade, chegar nesse nível? É complexo. Primeiro tem que encontrar esse cara. Segundo, sem mestre, irmão. Mestres. Yamada Sensei não fez ele sozinho. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, eu sempre faço essa pergunta, né? E aqui já rolou você falar, né? Dos nossos tutores, né? Dos nossos mestres, né? Dos nossos mentores. Cara, é fundamental, em qualquer área. Qualquer área a gente tem que ter referências, tem que ter mentores, tem pessoas que guiam, porque eles já vieram antes de nós, trilharam todo um caminho. E muitas vezes a gente nem reconhece isso, né? O quanto é importante isso, né?
A questão é muito complexa, como você bem sabe, né? Porque preservar o passado, nossa, tem tanta coisa desalinhada na nossa cultura e sociedade moderna que assim chega a ser complexo falar para tocar tantos temas, né? Mas um deles é tradição. Tradição por si mesmo não é nada. É velharia, quinquilharia. O que é isso aí? É um troço velho, tradicional. Serve como antigo. Você consegue ler o testemunho que esse objeto traz daquele período, daquela cultura? Não, mas ele tem 5.000 anos. Certo. Ilegal, e o que você faz com isso? Né? Eu já vi no Brasil com um especialista com quem eu estudei, o Tayano Sensei, que você conheceu, eu falar dele, né, que é um especialista em espada japonesa, autorizado pelo governo japonês, etc. Eu já fui em pré-leilão, onde as peças ficam expostas, para no leilão você vai lá apreciar as peças, depois no leilão você faz os seus os lances, né? Os lances, Eu já fui em pré-leilão e falei, pô, isso aqui, cara, isso aqui não é nada. Não é nada. E o cara escreve lá, atribuído a não sei quanto, de não sei quem, e aí não sou responsável. Pô, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Tem que ser especialista. Se você não é ser especialista, você compra lá uma cerâmica que foi feita em sei lá onde. Isso especializado, né? Eu já fui numa feira, por exemplo, de antiguidades. Eu peguei a peça, que eu conhecia do Otaino Sensei, a escola, tudo. Pô, isso aqui é uma bonita réplica, hein? Bonita. Não, isso é original. Então, eu dei 2 chances para a moça. Então, original, uma réplica original daquela peça. Não, isso é original. E cobrando o preço de peça autêntica. Mas será que ela não estava dando migué? Oi? Será que ela não estava dando migué? Irmão, tava carimbado made in China. Então. Era uma peça japonesa. Ela tá falando, pô, é uma made in China. Eu virei pra ela assim, cara. Mas não é que eu sou especialista, cara. Eu sou burro, mas eu sei ler, velho. Aí ela não sabia nem o que dizer. Tá vendo? E aí cobra caro. Quer dizer, o que significa essa... Alguém compra, né? Alguém compra, dizendo, porque o especialista disse... Alguém compra. Então, aí que tá. O cara que é passivo na coisa. Como a gente estava falando, a passividade naquilo que você vai fazer, tem coisa que você realmente não vai se aprofundar, em muitas coisas. E aí a importância de nós valorizarmos a memória desses mestres. Sim, mestre Washington, mas o primeiro ponto é não valorizar por valorizar. Sim. Entendeu? Eu estudei com o fundador, e daí? E aí? Né? É o que eu falo para meus alunos, o pessoal acha que você é bom. O problema é meu, eu não acho. Eu acho que eu sou ruim. E você não fica bom porque estuda comigo. Eu ser bom não faz de você um bom aluno, um bom aikidoka. Com certeza. E pior, eu não sou bom, então você tá lascado mesmo. Estuda. É bom você correr atrás, Corre atrás, faz sua parte. É bom você parte. correr atrás, porque quem tá falando que eu sou bom não conhece bem de aikido não, irmão. Agora me diz uma coisa, como é que está o teu sistema hoje? Fala um pouco para eu entender um pouco o que você está ensinando, a tua visão sistêmica, Sensei Ricardo Leite Sensei. Eu desenvolvi uma linguagem que eu chamo de perspectiva sistêmica. Porque cada elemento que vai estar ali vai estar representando o conjunto. Sim. E como você bem conhece essa questão, eu sou só um replicante, o Aikido não é um sistema. Então eu tenho uma perspectiva sobre o Aikido sistêmica. Onde eu vejo instrumentos clássicos que não por serem tradicionais, não por serem velhos, mas por serem autênticos e
em conjunto, relacionados, associados, contribuem com a formação daquilo que o sujeito está buscando como o Aikido dele. Claro que há aí algumas premissas. A primeira premissa é de que eu estou tratando de coisas clássicas e autênticas. Essa premissa, aonde eu fui no mundo, dentro do Aikido, eu conheci o filho e o neto do fundador, ambos por uma imensa generosidade da natureza. Eles me receberam muito bem e com um grande braço aberto mesmo. Muito feliz. O meu Aikido, claro, eu não. Né? Eu sou um sujeito comum como qualquer pessoa. Mas o meu Aikido, estou falando do meu trabalho. Saito Sensei, na época eu fui lá, quarto Dan, ele falou, quarto Dan tá bom para você. Isso aí, tá bom. Vambora. Entendeu? Ou seja, Yamada Sensei, 7º Dan, na Argentina, fui em 2019, antes da pandemia, ajuda ali. Já teve aquela aula que eu falei, continuou. Entendeu? Meu 7º Dan perante Yamada Sensei, que foi o cara mais graduado a quem eu apresentei meu 7º Dan, é quem me interessa. A opinião dos outros, cada um tem a sua. Boa sorte. Né? Às vezes aparece gente querendo... Aqui no Brasil tem gente que às vezes tenta falar mal ou falar bem. E não sabe nem do que está falando. Outro dia mandar um negócio, não sei, quem te elogiou? Ele conhece meu trabalho. Sabe do que está falando? Quer dizer, de quem vem o elogio? Não interessa, irmão. Não interessa. Aqui no Brasil não tem. Não estou falando mal. Estou falando olhos para o meu Aikido. Acima do Yamada Sensei, ou pertinente do nível de Yamada Sensei, não tem, irmão. A opinião que me interessa é Yamada Sensei. Não é o cara que acha ali porque ele acha, que estudou no livro, não sei o quê. Não interessa. Gostou, não gostou? Fique à vontade, fica à vontade. Não tem nada com isso. Mas então, a primeira premissa é exatamente isso. Ou seja, quem tem que confirmar ou me dar referência de que meus fundamentos estão bem fundamentados, tem. Desde a própria família Ueshiba até mestres, discípulos do direto do fundador. Sim. Desde discípulos, desde diretos do fundador. Como eu disse, Yamada Sensei não foi só discípulo direto do fundador. Muito mais qualificado do que isso. Muito, imensamente mais que isso. Décadas mais do que isso. Mundialmente. Não é pouco, irmão. Eu não estou falando bem dele, eu estou dizendo que é... Sabe? Não estou puxando o saco do meu mestre, não. Estou dizendo que não é qualquer um para falar dele ou não. A opinião dele pesa. Então eu estou pisando onde eu sei que tem chão. É daí que eu estou tirando os meus fundamentos. Sim. A segunda premissa nisso aí é que o cara quer aprender. Ela nem sempre é verdade. Por questão, inclusive, cultural. Porque o cara quer ser ensinado. Não, muitas vezes o cara quer ser ensinado. Ele quer ficar passivo e que você ensine ele. E é uma coisa que não é da natureza do aprendizado, de qualquer aprendizado. Aprendizado em si, né? Ele está baseado no autodidatismo. Né? Se você não estudar por si, você não vai aprender. Ninguém vai botar na tua cabeça uma forma, tal, você decorou. Não, você não aprendeu. No melhor dos casos, você decorou para a prova e esqueceu. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Né? É. Mas, então a gente tem uma cultura que realmente demanda o cara querer. Então, e eu trabalho com isso. Eu trabalho com a formação do que, assim, por exemplo, a linguagem. O que faz eu chegar daqui ali? Se você, por exemplo, eu chamo isso de 6. Você chama de meia dúzia. Ele chama de 9. Vamos brigar por causa disso? Se a questão é o design da coisa, tá todo mundo bem. Você leu como 9, daí. Você leu como meia dúzia, daí. Eu li como 6. O resultado vai ser aqui. Essa é a sua leitura interna. E é isso que me interessa. Como você entende internamente o que é para fazer.
Porque se eu disser para você é 6 e impor em você o entendimento de que é 6 e para ele também, eu estou impondo a minha linguagem. Você nunca vai desenvolver a sua própria. Não além do básico. Então, se você entender, você então, vai fazer o que é para ser feito, entende do jeito que você quiser. Por isso, quanto menos eu falar, mais para o seu Aikido. Mais você desenvolve o seu. Que é o que fica nele, né? Que é o que ele incorpora, é o que ele vai desenvolver. Vai ser o autodidatismo dele. Eu entendi 6, entendi 9, entendi. Eu sei que o circuito é esse aqui. Ou esse aqui, depende para onde eu estiver olhando. Esse é o circuito. Então quanto menos eu influenciar no amadurecimento do que é para fazer, mais ele vai achando dele. Isso demanda, como você sabe, um tempo, um trabalho, uma atenção, um monitoramento. Isso é um trabalho artesanal, cara. Artesanal. Você é um artista. Você tá lapidando um cara. A arte dele, o desenvolvimento na arte dele. Mas aí que tá, mestre Washington, você sabe muito bem, e o seu trabalho é um dos que eu muito admiro, porque fazer o cara construir o Kung Fu dele, você vai passar o seu para ele? Não tem. Tem uma entrevista com o Sensei Fujita, que foi um dos discípulos do fundador também, antigo, também já faleceu, e aí o repórter fala para ele, qual é o segredo do Aikido? Então qual que é o seu segredo? E tem uma resposta muito legal que ele fala, olha, eu até tenho segredos, né? Ou seja, no sentido que você está falando, até tenho, a gente vai usar aqui artimanha, né? Até tenho, né, coisas que a pessoa não está vendo, que eu costumo usar para levar ele para onde ele não está vendo, e aí eu pego ele ali e tal. Só que até tenho, não é segredo. Mas é claro que eu não fico contando para todo mundo, mas não é que é segredo, é que se eu falar para você, não vai servir para você. Não serve, né? Se eu falar para o meu aluno, não vai servir para ele. Ele não tem meu tamanho, não tem a minha cabeça, não tem a minha experiência, não serve. Então não é segredo porque não é da conta de ninguém, é meu. Não serve para ninguém, não é que é segredo. E se você descobrir isso, você vai fazer um bom Aikido. Entendeu? Eu tenho os meus, você tem que achar os seus. Mas esses supostos segredos vendem, viu, na internet, viu? Não só arte marcial, mas um monte de coisa por aí, né? Essa palavra, as 8 funções disso, daquilo, isso aí, a fórmula mágica vende, né? Exato, você sabe muito bem disso, né? E você sabe muito bem que o Aikido, por exemplo, é uma arte aberta, pública. E como ela é administrada, cada um, né? Então, por exemplo, o Aikido não existe, né? É uma coisa abstrata, né? Então, porque eu no Aikido, outro dia um cara me viu na internet, por que no Aikido sempre usa kimono trançado ou simples? Trançado. Isso lá no YouTube o cara veio me escrever um troço desse. Porque... Ou simples, eu não me lembro qual dos dois, né? Aí eu falei, irmão, primeiro que isso não é do Aikido, você tem uma amostra aí que é pequena, velho. A amostra que você deve estar tendo para referência do que você chama de Aikido é pequena. Tem kimono simples, Yamada Sensei, por exemplo, usa um simples, tem kimono trançado e... Trançado dura mais porque Aikido puxa, muitas vezes, mas... E é caro, então você usa o que dura mais, mas você pode usar o kimono, entendeu? Não tem. O cara fala com a experiência que ele tem do Aikido. E não existe isso. O Aikido é individual, para cada um tem um Aikido. Então, você tem o Wing Chun, se eu falar do Wing Chun, como é que é o Wing Chun? Você pode dizer? Não. Né? A família Moyasan, do grão-mestre Lai Imamura, e a família Washington são muito, muito alinhadas pelos seus discipulados. Mas ainda assim você tem a sua, e o grão-mestre Lai Imamura segue a dele, como sempre teve, desenvolvendo sempre, os dois desenvolvendo. E são raríssimos. São escolas de raríssimo conteúdo, fundamento, né? Tem da onde
Tem um esteio de onde está vindo isso aí tudo. E sabe formar. Agora o cara vem com a intenção dele, qual que é a intenção dele? Não te interessa a intenção dele? Salvo ser uma coisa ruim? Interessa saber para ajudar ele a fazer o dele. Você vai ensinar o seu Kung Fu para ele? Não tem como, né? Nem que quisesse, né? Não tem. Nem que quisesse. Não dá. Mas é interessante sua perspectiva mesmo, viu? Do quanto que você coloca pro outro se desenvolver, né? Então, isso é bem desafiador, viu, Sensei? No Aikido, temos uma linguagem. E cada um vai procurar encontrar. Muito agora, e isso que eu chamo sistêmico. Como vai ser a conversação, como vai ser o convívio, como vai ser a apresentação, porque o estereótipo, a gente pode ver assim, parafraseando Jung, não é que eu estou citando Jung, eu não tenho estudo de Jung para citá-lo, mas parafraseando, ele usa arquétipo natural e arquétipo cultural. Os naturais são aqueles que tocam um trovão, todo mundo se arrepia, nossa, um gato se arrepia e a gente se arrepia. Nossa, o negócio tá, né? É a natureza. Essa é a natureza da vida, né? Seres vivos, humanos, ou animal pelo menos. E o cultural são aquelas coisas tipo um samurai. É um arquétipo cultural. Né? Estou parafraseando, não estou citando não. Né? Estou usando a linguagem para me expressar. E aí, entre o arquétipo e o estereótipo, é muito delicado. Então, o cara ficar brincando de samurai, botando roupa de samurai, fazendo pose de samurai, fazendo cara de meditação como samurai. E, velho, tá tudo na estética. Entendeu? Estereótipo. Né? E se tá bom pra ele até aí, também tá bom. Entendeu? O que você vai oferecer pro cara é o melhor do que você tem. Até onde ele quer. Agora, você vai dar referência. Ó, você quer colocar a espada assim? Então, a espada, o jeito certo é aqui. Então, se você vai fazer o estereótipo, faz dentro de uma linguagem mais fundamentada. Né? Até onde você for, eu te ajudo. Mas eu vou te ajudar. Eu não vou deixar você fazer barbaridade aí. Né? Se você fazer a barbaridade, né? Ou não é comigo que você tem que estudar, né? Ou você realmente está afim e a gente vai trabalhar junto até onde você quiser ir. Sim. E se você tiver dedicação, a gente vai longe. Se você tiver talento, eu tenho condições de te levar bem e tenho suporte para te levar longe. Porque sozinho ninguém vai. Como eu falei, Dona Malweight Sensei não foi Yamada Sensei sozinho que fez. Mas nem pretendeu fazer sozinho. Expôs a uma comunidade inteira de mestres de altíssimo nível para polir aquela coisa maravilhosa. Tem uma coisa muito genial do Dona Sensei, que quando ele veio para o Brasil primeira vez, ou as primeiras vezes, eu achava ele um gênio, que, meu Deus do céu, Yamada Sensei já foi uma humilhação, né? Já foi um bloco gigantesco de uma laje de concreto na cabeça, de que aquilo que eu sonhava existia. Quer dizer que não, eu vou ter que ralar mesmo. Quer dizer, muito bom ver umas referências, né? Vai dar trabalho esse trem que eu tô longe. Mas tem aí. O cara tá aí. A coisa chegou. Então a gente tem como trabalhar. E Dona Sensei com talento. Mas aí eu fui convivendo com Dona Sensei. Fui para Nova York, conheci Chiba Sensei, Sugano Sensei, Shibata Sensei, entendeu? O Kanai Sensei e o próprio Yamada Sensei já tá, né? Convivendo. Eu falei, pô, o Dona Sensei é um gênio, mas ele não é um inventor. Ele não criou nada disso, cara. Ele aprendeu. Olha, aquela coisa genial, não era ele que tinha criado, ele aprendeu com esse cara, ele aprendeu com aquele. Cara, ele teve formação.
Ele não é um talento próprio que por si só é um cara... Não, cara, ele estudou. E teve estudo de alta qualidade. E esse estudo fez... Perdão. E esse estudo de alta qualidade fez dele o que ele é, um monstro. Sim. Entendeu? Porque sem isso ele não tinha... Você vê, pô, um cara com talento do Donovan Sensei, segundo eu vi pela primeira vez, tá seguindo um mestre daqueles, pô, não precisa. Precisa, é claro que precisa. Ele tem saúde, tem habilidade, mas não tem Aikido fundo dele, de fazer o dele, resolver. Não é imitar, não é fazer a réplica. É brotar dele, resolver e fazer e acontecer Aikido. Aikido se manifesta ali segundo aquela natureza dele naquele momento. Ele testemunha, você testemunha a presença do Aikido ali. E a Amada Sensei por natureza, mas o Donovan Sensei por ser ocidental, ser da minha geração, é uma coisa assim que, pô, a gente também pode, velho. Legal. Isso é uma coisa para humanos. É, legal. É uma coisa pra gente normal também. Legal. Né? E o bom é que nós temos aqui no Brasil também, né? Referências, né? Pra gente poder... E é importante isso, né, Ricardo? Eu sei que você sempre vai falar que eu não tenho, mas você tem. E a comunidade reconhece você e dentro dessa comunidade tem pessoas que, né, que tem um... E não é só dentro da comunidade do Aikido, né? Tem, o próprio grão-mestre Lemamura tem um respeito, um reconhecimento por você muito grande, né? E eu acredito muito nisso, que a nossa humanidade, forjada ao longo dessas experiências de vida, né? Elas vão aparecendo e faz toda a diferença no final das contas, né? As escolhas, todo esse processo todo. E é uma honra muito grande ter você aqui, aprendi muito com você hoje. Nós vamos depois continuar conversando mais, porque trazer essas histórias, elas nos engrandecem e enriquecem muito, tá? Eu quero ser muito grato, tá? Ricardo Leite Sensei, gratidão por tudo, tá? Eu que agradeço, por compartilhar conosco essa tua brilhante trajetória e compartilhar, né? Porque isso faz parte e ajuda todos nós, né? Faz parte da nossa formação e ajuda muito, tá bom? Gratidão. Mestre Washington, me permita só... assim como você também, você é portador de instrumentos autênticos e profundos, e imensos, e qualificado para usá-los e disponibilizá-los. Né? Então, isso não faz a gente bom, mas faz a gente bem encaminhados. Suficiente para honrarmos a nossa posição, né? E a gente não parar de ralar. Não pode parar. Não parar de ralar. Não pode. Né? Não pode. A gente está né, sempre achando, sempre encontrando e tudo. Então, longe de modéstia e ficar pedindo elogio. Não, isso não. Cara, tem continuar. é muita coisa. Você sabe muito bem. Sim. E como você falou, pelo que a gente conhece da internet e tudo, é fácil você se apoiar em uma titulação, num diploma, não fui aluno de não sei quem, li o livro de não sei... Meu, parabéns, são coisas interessantes. Mas não é modéstia minha, cara. Estamos longe ainda. Temos muito ainda para caminhar. Você sabe bem disso. Então ficamos felizes de estar na reta, numa boa rota. Sim. É uma honra imensa poder conversar com você, com toda a historicidade que você também tem e formação que você também tem, e também realmente é uma honra poder estar conversando e estar nesse ambiente com a sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Um forte abraço, obrigado.